Olha quem voltou de férias. Normose tá de volta. Bolsonarismo é doença? Como chegamos até aqui? Vamos ver. Esqueça um pouco tudo que você sabe por um segundo e tome como verdade a seguinte situação. Um Salvador te revelou a verdade incontestável. Existe um inimigo à sua espreita. Comunistas e suas vacinas, professores formados para divulgar cartilha gay para criança e a tomada de muçulmanos e ateus pelo planeta. Te convence então que essa é uma ameaça inigualável. É preciso duvidar da mídia, da justiça, da ciência, de todos que querem acabar com as suas verdades. Toda falha, seus vacilos, ressentimentos, é tudo culpa dele. O Vermelho. Um monstro que vai atacar seu emprego, fazer mal aos seus familiares, destruir os seus valores. É preciso então salvar essa verdade. Porque apenas a verdade vos liberta. Seu Salvador, o que te revelou o caminho, está sendo perseguido pelas autoridades que combatia. Agora, para piorar, o grande mal, o Vermelho Supremo, venceu as eleições e vai pessoalmente lhe prejudicar. Diante dessa situação, você não faria de tudo para salvar sua família? É isso. Aí é que tá a grande questão, né? É isso que radicaliza essa galera. Eles tiveram uma construção, né, de um Bolsonaro modulado na cabeça deles e colocado sob medida em cada situação, né, o Bolsonaro crente, o Bolsonaro da economia, o Bolsonaro da educação, o Bolsonaro, enfim, né, cada um com a sua área de interesse tem um Bolsonaro seu, né, e daí a partir disso eles conseguiram radicalizar realmente essa galera a ponto de nós temos notícia ontem de que um cara ateou fogo em si mesmo, gritando morte ao Xandão, e morreu. Esse ponto de vista construído por um patriota. Medo e delírio em Brasília não é só o nome de um podcast. É um estado de espírito que tomou uma nação por 4 anos. Teorias conspiratórias podem tomar as pessoas e causar paranoia e destruição. E agora, como desligar esses afetos e essa mentalidade de seita? Opa, suave por aí? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo ensaio do ano. O bolsonarismo perdeu e agora que chegamos, não dá pra considerar que o pesadelo já acabou. Só nesse período de férias do canal tivemos prisões, ataques, tentativa de golpe de estado e enfim, minha proposta nesse capítulo é que a gente compreenda a jornada de tudo que rolou sob a ótica do afeto pra enfim aprendermos a lidar e evitar que pessoas fanatizadas sejam utilizadas por seitas. Cara, isso aqui tá com cara de ser um boldo muito do bom. Vamos lá, vamos se concentrar aqui e absorver. Você já deve ter parado pra pensar, porra, como é que com 700 mil pessoas mortas na pandemia, uma crise econômica e social sem precedentes, escândalos, denúncias, ainda tem gente que apoia o Bolsonaro? Daria pra responder só com canalhas, problema psicológico, alienados, coitados ou ainda identificação. Porém, conforme os anos passam, me parece cada vez mais claro que todas essas respostas não chegam no ponto, porque sempre olhamos de maneira isolada, e a realidade é uma mistura de um pouco de cada uma dessas coisas, transformadas numa comunidade de afeto e pertencimento, não entendeu? Aqui, antes de ele explicar, eu preciso resgatar um vídeo do Desmascarando, em que ele fala sobre essa questão. Ele comenta sobre a solidão dos idosos, né, enfim, e que eles encontraram um espaço comunitário aonde se identificaram, aonde criaram relações, aonde criaram lazer nos QGs, né? Essa parte aí eu concordo bastante com aquele vídeo do do Desmascarando, que inclusive o Medo e Delírio tem usado de vírgula nas suas últimas aparições aí no podcast. Já faz algum tempo aí, pelo menos uns 3 ou 4 podcasts já do Medo e Delírio, ele tem usado esse áudio do Desmascarando, né? Calma que a gente vai aprofundar. O bolsonarismo não é um fenômeno exclusivamente de nenhum meio. Como ele é uma coxa de retalhos, e o importante é vangloriar o mito Bolsonaro, esse fenômeno não é 100% popular, mas tem gente de classe mais baixa, nem exclusivamente de elite, mas tem muita gente de classe alta, que financia e ganha dinheiro em cima. E desse modo, ele estabelece, entre aspas, uma aliança de classes, em torno de um líder que não promete nada, mas que possibilita que cada um invente uma promessa para si. E o que une todas essas pessoas tão diferentes é a existência de um inimigo em comum composto por todo o planeta que não concorda com eles. E demonizado, personificado no comunismo do PT, né? Quem diria?
Por isso, inclusive, grupos teoricamente contraditórios ou alvos da seita, como grupos de minoria e coisa e tal, participam também do movimento. Esse inimigo não tem valor humano. É um monstro que quer drogas, pedofilia, mal das criancinhas, e é preciso mudar tudo isso aí que tá aí, tá ok? Lembra do vídeo que eu citei os vários Bolsonaros que dão sustentação ao bolsonarismo? Esse é o nosso ponto de partida. Existem muitos Bolsonaros e cada um tem um ecossistema em camadas múltiplas que radicaliza as pessoas num funil em direção ao mito. O grande público é fisgado a partir das grandes plataformas do mainstream, como YouTube, TikTok, Instagram e afins, e vai se fanatizando até chegar nos aplicativos de mensagem fechada, como Telegram e WhatsApp. E quando isso acontece, é como se passasse a existir um Brasil paralelo de notícias completinhos para a pessoa receber. É porque existe, né? Casualmente, parece que é um Brasil paralelo, porque é um Brasil paralelo. Eles não se alimentam de nenhuma notícia da imprensa mainstream, por exemplo. Para eles, notícia é o que eles recebem no grupo da Michelle Bolsonaro. Aí, lá no grupo da Michelle Bolsonaro, eles recebem um print falso do G1, com uma manchete falando de alguma arbitrariedade que o Lula pretende fazer, né? Em um só ambiente, ela lê notícia, recebe como agir, interage, conhece pessoas e se aproxima dos parecidos com ela. Isso vai deixando o sujeito preso numa câmara de eco, só recebendo reforço positivo sobre suas paranoias e tendo cada vez mais negada a necessidade do contraditório. Pra que ouvir a mídia, que é comunista, se dentro do mundinho Bolsonaro tem tudo? E se lá no início, em 2010, 2012, essas pessoas se uniram contra a corrupção, contra o PT, contra a mamata, ou por qualquer outra característica que não os atributos pessoais de Bolsonaro, isso se alterou. E como camadas do bolsonarismo é o único acesso ao real que o sujeito passa a ter, porque a TV não presta, o cientista mente, os professores são esquerdistas, o tempo e o espaço passam a moldar as pessoas dentro desse grupo. Gera-se senso de pertencimento e afeto. Exatamente. O patriota começa a fazer amigos nesse espaço, começa a encontrar pessoas por ali, compartilhar, Começa a combinar surubão patriótico. novos significantes de mundo e sente que o bolsonarismo só chegou onde chegou por causa dele. Aliás, isso funciona para todos os grupos humanos. Todos nós buscamos pertencimento e um grupo para chamar de nosso, e emulamos consciente ou inconscientemente o comportamento do nosso grupo. No tempo das redes sociais, é possível conectar sujeitos isolados em sua realidade com outros sujeitos isolados em realidade e formar esses feudos online. E isso não é nada ruim por si só. Dentro de grupos humanos é que podemos aprender tantas coisas, boas e muito ruins. E dentro do grupo, muitos realmente acreditam estar corretos, votando de forma racional, que estão combatendo o mal, que são a favor de um melhor tipo de país e que o Bolsonaro vai voltar a qualquer momento. Mesmo que o real não corrobore a verdade e você esteja emitindo puro delírio, o sistema racional que você está inserido, que são todos seus amigos, está completamente invertido. Afinal de contas, a verdade, assim com muitas aspas, é um sistema de crédito. Ou seja, depende de um combinado e de nossas crenças sociais em se convencionar como uma verdade. Ou porque ninguém questionou, ou porque tem instituições que referendam a sua verdade, ou seu grupo de próximos e de autoridades que você confia, confirmam essa crença. E assim, as pessoas vão perdendo a capacidade de distinguir a informação suspeita da confiável. E agora cria uma máquina de notícias falsas que sabe de tudo isso e utiliza desses sentimentos para fanatizar pessoas para o projeto político da extrema-direita. Cara, isso aqui, esse processo todo que o Kenji tá mostrando aqui, meu, é tão importante da gente se apropriar que vocês não têm ideia, cara. Vocês aqui têm, né? Mas é por isso que eu pretendo subir um corte sobre isso. Porque, cara, tem que chegar mais longe, essa lógica que eles operam, sabe? Faz muita falta pro brasileiro entender como a máquina bolsonarista opera. Diante de um mundo que se tornou extremamente complexo, veloz, confuso e com muitas teorias conspiratórias por aí, basta criar uma historinha bem contada de quem é o vilão, quem é o mocinho e quem é o salvador. E pronto. E portanto, alguém que conseguiu produzir essa mudança na vida de um patriota só pode ser um mito, que não mente, que não falha, que tá sempre com a verdade libertadora, que tem a resposta, que daqui a pouco virá a revelação final. É daqui a pouco. Faltam só 72 horas. Vamos nos manter unidos. É o que eles têm referendado, inclusive, para o próprio QAnon norte-americano, né?
simplesmente eles estão lá até agora, né, na afirmação de que o Trump precisou se retirar da cena para não se queimar. Foi o que nós vimos aqui, aquele maluco que estava na Inteligência Limitada comentando, né? Aquela teoria que o Anon, de que o grande reset está chegando, né? E que o Trump é parte disso e que ele teve que se retirar do cenário político temporariamente, mas volta na próxima eleição, né? É a tese que eles estão tentando sustentar aqui no Brasil também, com o bolsonarismo. A expectativa de que o grande dia ia chegar está sendo alimentada há anos. É um ciclo onde todo 7 de setembro Bolsonaro promete que vai dar o golpe, aí recua. Isso gera uma grande decepção numa base que fica vulnerável. Os grupos do Telegram e os influencers já logo tratam de avisar. Para os menos radicais, a mensagem de que a culpa é do STF que não deixa avançar. Para os mais fiéis, isso faz parte do plano. Calma, confia no mito. É apenas um adiamento do grande dia. Isso gera um período de alívio, lua de mel, pazes com a base, até que uma nova oportunidade de ataque violento, promessa de golpe e recuo chega, repetindo o loop. É quase como um ciclo de violência e abuso. Os liderados, desnorteados e com cada vez mais ressentimento, ficam na mão do líder, apenas esperando ordens. Agora, pega toda essa galera sendo cozida em banho-maria em cidades em todo o Brasil, em frente aos quartéis, essa galera que te ouviu passando anos dizendo que as urnas eram fraudadas, anos pregando que não haveria saída sem golpe, anos vangloriando ações como a do Capitólio, e financie. Ofereça ônibus para Brasília, anunciando que o dia D finalmente chegou. Pague as viagens, dê do bom e do melhor, arrume o acampamento, ofereça acolhimento, comida, remédios, afeto. Depois o resto é história. Usar a psicologia das massas para violência. Esse sujeito que viajou até Brasília, depois de tudo que passou, se sente invencível. Em bando, ele olha para o lado, pessoas de todo o Brasil defendendo o mito e tem a culpa diluída, porque se sente... Eles olham para o lado e encontram a dona Fátima cagando no banheiro do STF e dizendo que vai cagar no gabinete Xandão e se sentem poderosos. Um soldado do líder Bolsonaro. A massa age em manada, cede às emoções e gado em ponto de capim seco, basta uma fagulha. E uma parcela de servidão voluntária desses usuários. Mas há um núcleo duro aí, formado de empresários financiadores, militares, influenciadores de conteúdo e a base mais próxima do ex-presidente Bolsonaro, cuja função é ser fantoche marionete de toda uma estrutura econômica e mercadológica absolutamente lucrativa e que está sendo tocada pelo partido militar há muito tempo. Sim, antes da ideologia pró-capital, veio o capital. Essas mentiras dão muito dinheiro e são um mercado enorme. Eu tô falando com cuidado, tentando entender as consequências, aplicando autoridade para a compreensão do fenômeno e blá 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 blá, mas não dá para ignorar a grana. Aí é que tá, minha gente. Follow the money! Xandola avisou. Tem grande empresário sendo investigado e estamos chegando lá pra jambrolhar esses caras. Então, é isso. Precisa encontrar por onde se financia isso tudo. Como esses caras têm capacidade para montar um MesaCast completo em frente ao QG de Brasília. Além da segurança do exército que eles tiveram estrutura, eles tiveram sinal de internet, eles tiveram telão, eles tiveram microfone, eles tiveram todo o aparato, logística, equipamento e fizeram um podcast em frente ao QG do exército em 15 de novembro. Eu mostrei para vocês aqui. Então, tudo isso requer infraestrutura, requer grana. Esse mecanismo das mentiras, das fake news é bilionário. E os grandes nomes são como faróis para os patriotas. Disseminam a mentira, a paranoia, as fake news organizadas. E são, enfim, a ponta de um iceberg. São o visível. São eles que conseguem gerar esse sentimento de revolução às avessas. Sim, por mais paradoxal que pareça, esse movimento propõe uma revolução para manter tudo como está. É uma política antissistema para quem foi bombardeado com falta de crença e ressentimento e não acredita nada além de si mesmo. É um coletivo de individualistas. Não à toa, o uso frequente de "eles não querem que você saiba disso" formam a base de toda a conspiração, porque a pessoa se sente única e inteligente porque sabe algo diferenciado.
Isso potencializa identificação e pertencimento, mesmo que se inclua quebrar tudo e acabar com a sua vida em algum momento. É uma relação profunda e para algumas pessoas quase amorosa. Sério, olha isso. Eu chego a perder o fôlego. Eu nunca imaginei ter esse sentimento por alguém que nunca vi pessoalmente. Nossa. Não sou fanático. Simplesmente ele me toca o coração. Esse idoso parece que tomou um chifre ou terminou o casamento de anos. Mas agora tem o seguinte, esse momento que estamos vivendo é crucial porque podemos estar diante de um esgotamento da performance e do loop. A magia, como ilusão de ótica, perde seu poder quando é desvendada. Agora que o ciclo foi levado ao extremo e não teve as suas demandas atendidas, a máscara está caindo. Não tem mais como recuar. Os sinais de cansaço desse movimento são evidentes. E as prisões e cerceamento daqueles que propagam as paranoias vai esfriar o movimento. Mas é preciso ficar atento. O poder não tem vácuo e há chances de um realocamento do líder da seita. A disputa já está ocorrendo, mas como um líder é insubstituível, é aqui o grande momento para diminuir muito o tamanho da seita. É agora. E para isso, é preciso mexer nos afetos, naquilo que afeta as pessoas. Sim, porque é importante pontuar aqui. 4 anos de bolsonarismo no poder fundaram um estado de negação da sociedade que afetou, inclusive, a nós. Ou vai dizer que, em alguma medida, você também não passou a ter dificuldades de enxergar o que era real ou fake num mar de absurdos tão grande que criou um filtro que nega tudo por princípio. Sim, mecanismo de defesa. A gente acaba criando um mecanismo no qual, para a gente se garantir com alguma noção de verdade, a gente de pronto sai negando qualquer notícia negativa ao nosso lado. E daí a gente pausa, avalia, alguns, né? Alguns, porque tem muito gado do lado de cá também. Mas a gente pausa, avalia, pesquisa, verifica, e daí a gente vai para a arena, né? Então sim, todos nós somos afetados por essa loucura que a gente está vivendo ao longo desses últimos anos, né? Vai dizer que em algum momento você não ficou esgotado de tanto pensar em Bolsonaro. Nossa. Não há domínio maior do que o domínio mental. Isso Total. nos molda e nos deixa nessa chave dos afetos tristes. Em Diálogos, de Gilles Deleuze, filósofo que você já deve conhecer porque tem aparecido com certa frequência aqui no canal, diz o seguinte: vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. A tristeza, os afetos tristes, nos paralisam. O tirano, o padre, os tomadores de alma têm necessidade de nos persuadir e nos convencer de que a vida é dura, mas tão dura que não há saída. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar. Controlar e gerir o horror foi uma das grandes estratégias bolsonaristas para vencer pelo cansaço. Todo brasileiro conheceu de perto o esgotamento, o burnout eleitoral, o medo do amanhã, a fome. A maneira como sentimos ou deixamos de sentir, a maneira como enxergamos ou deixamos de enxergar é o verdadeiro poder de uma autoridade política. Quem controla o regime do visível, o regime da percepção e o regime do sensível define a configuração de uma sociedade. E isso já falamos muito lá na nossa série de estética. A estética está na base de toda a política porque é ela quem consegue mexer nesses sentimentos. Política, no fim, é a arte de gerir afetos e produzir novos regimes de sentir e de agenciar. Então veja só, não estamos pregando nesse vídeo uma batalha do bem contra o mal. Pensar dentro dessa chave bem contra o mal não é efetivo para avançar na nossa pauta. Até porque os patriotas também pensam que estão na luta do bem contra o mal, e essa é uma resposta preguiçosa. O bolsonarismo é todo composto de pulsão de morte. Isso não quer dizer que governo Lula significa paraíso perfeito de luz e pulsão de vida. Acreditar nisso é ficar preso numa outra ilusão. Nossa ação e nossas perguntas precisam estar em outra chave. Quais afetos criam novos sujeitos? Uma sociedade saudável nasce justamente da mistura de pulsões. Uma vida envolve conflitos naturais, discordâncias orgânicas, ódio, amor, compaixão, tristeza, desamparo, que permitam produzir novas imaginações políticas. O que eu estou querendo dizer está muito bem descrito em Vladimir Safatli. As sociedades são, em seu nível mais fundamental, circuito de afetos. Quando uma sociedade desaba, abre-se espaço para novos sentimentos e sujeitos sociais de produzirem novos objetos e novos afetos. É disso que eu tô falando. Mas isso, no entanto, não é um trabalho individual e isolado que dá pra fazer com meia dúzia de vídeos do YouTube, não. É preciso compreender que não há sujeito sem coletividade, sem grupo de pertencimento. Para que essa ação funcione, é preciso muita gente diferente,
Coletivos, partidos, universidades, imprensa e, enfim, a política pública. Todo mundo unido em desativar essas afetações e essas bombas de caos para produzir novas experiências de mundo. Às vezes a gente fala brincando que falta bingo e baile da terceira idade para essa galera, mas no fundo isso é meio uma verdade. A cultura, a arte, a ocupação, o entretenimento podem dar sentido a uma vida de uma pessoa. A arte salva. Mas isso aqui não é um... Aí é que tá. A gente faz a piada do bingo, mas é isso. A gente precisa que essas pessoas encontrem novos afetos. Precisa que elas reencontrem afetos antigos e esqueçam esse afeto bolsonarista. Um vídeo com intenção nenhuma de passar pano e falar coitadinha da velhinha porque sinto muito. Criminosos envelhecem. Os cabelos brancos também acumulam mau caratismo. E citando o guru deles, "Você quer que eu faça o quê? Não sou babá de 12 golpistas, tá certo?" Mas eu realmente quero acabar com esse problema. E não apenas lidar com o estrago depois de feito. Então é preciso compreender o antídoto de maneira madura. Para muito além da necessária e exemplar prisão das pessoas, sobretudo dos financiadores da extrema-direita golpista, o que realmente será fundamental agora é trabalhar na chave da prevenção. Ou seja, não deixar que as pessoas cheguem nesse estado de vulnerabilidade. Para isso é fundamental afastar a pessoa do seu meio. Quem orienta isso são as organizações Ext, presentes na Noruega, Alemanha e Suécia e que trabalham com desnazificação. Olha aí, já tem uma experiência institucionalizada e organizada de como fazer. A gente precisa se apropriar. Dizem que não adianta entrar em debate, confronto ou apresentar argumentos esperando alguma mudança. Na verdade é o contrário. Fazendo isso, a gente só fortalece a necessidade dessas pessoas de se explicar, de se justificar. E se queremos desativar essas seitas, é preciso ser pragmático nas estratégias e entender as experiências desses integrantes mundo afora, se a gente realmente quiser parar de viver nesse delírio coletivo dos últimos anos. Segundo o Ext, é preciso construir novas experiências sociais, gerar novas percepções de como se relacionar com o mundo, para que ninguém veja sentido em virar um fanatizado de extrema direita feito de otário. E por isso é preciso também ocupar e repopular os celulares. Sei que isso já virou ponto comum e meio óbvio, mas nós ainda não temos um ecossistema de produção e distribuição de conteúdos científicos. Aí é que tá, meu povo! Ainda não temos nenhuma estrutura para criadores ou comunicadores sociais. E eu juro que isso não é uma publi, porque isso é um trabalho de muitas frentes. E enfim, a liberdade não é uma ideia metafórica política. A liberdade precisa e deveria ser o instrumento da transformação. A liberdade ela é uma ação, uma prática constante para criar essas saídas e a gente, enfim, viver na sociedade que almejamos. Não se trata de minimizar o horror do que essas pessoas pensam, mas ser adulto o suficiente para assumir sem moralismo que queremos acabar com esse problema. Finaliza então evocando o mesmo trecho de Deleuze já no final de seu texto. Não é fácil ser livre. Fugir da peste, organizar encontros, aumentar a potência do agir, afetar o mundo de alegria, multiplicar experiências que nos transformam, fazer do corpo uma potência que não se reduz à máquina, fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência. Essa é a nossa tarefa. E agora vem a pergunta final. Se tem papel para todos, porque a ação é permanente e diversa, qual o seu papel e a nossa ação na busca dessa emancipação? Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo. Vamos conversar nos comentários. Se puder, me faça um pix. É nóis. E falou. Cara, que vídeo necessário, gente. Que vídeo necessário. Eu vou pegar aqui o link do vídeo do Normose para vocês. Eu vou colar na tela, no chat aí. Eu quero muito like. Eu quero muito comentário dizendo que a gente assistiu juntos aqui para que a gente fortaleça lá a rede do Normose, tá? Porque sair de férias é importante, é necessário, mas a gente precisa retomar e a retomada nas plataformas de redes sociais são complicadas, tá? Que vídeo importante e necessário, irmão. Voltou em grande estilo. Um abraço. Façam o mesmo, tá, gente? Vão lá, deem seu like, comentem para fortalecer a nossa rede, para ajudar a construir esse ecossistema do qual o Normose tanto estava falando, né, gente?